Olá, seja muito bem-vindo à nossa Masterclass. Eu sou a professora Ariane Serafim, coordenadora de projetos do Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão do Centro Paula Souza. E neste momento em que vivemos uma situação que exige de todos nós criatividade para exercer nossas atividades, temos o grande desafio de continuarmos preocupados com o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A nossa preocupação são sempre vocês, nossos alunos. Então, hoje nós teremos a Masterclass com a professora Maria Augusta Orofino. E o tema de hoje é Criando Futuros Desejados, você no comando de sua vida. A Maria Augusta, ela é mestre em Gestão do Conhecimento, professora da ESPM da Fundação Dom Cabral, consultora e palestrante em inovação e metodologias ágeis e uma vasta experiência em tudo isso. A professora Maria Augusta terá 20 minutos para falar sobre o tema e depois teremos um tempo para algumas perguntas. Maria Augusta, muito obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui com a gente hoje, nessa Masterclass, falando com os nossos alunos de todas as ETECs do estado inteiro. É um prazer ter esse tempo aqui com você hoje e ouvi-la falar. Muito obrigada. Obrigada a você, Ariane, pelo convite. É uma alegria muito grande poder compartilhar esse conhecimento e poder ajudar você que está nos ouvindo a pensar e a repensar na sua vida, como um grande projeto daquilo que a gente pode mudar e alterar quando não estiver adequado ou quando não estiver atingindo os objetivos que a gente imagina. Eu também sou autora de um livro chamado Modelo de Negócio Pessoal, ou Business Model U, em inglês, assim é o título. Você pode procurar na minha página mariaaugusta.com.br, tem alguns capítulos e algumas informações e alguns guias também que podem lhe ajudar nessa jornada de se conhecer. Quando nós começamos a trabalhar, criar futuros desejados e você no comando de sua vida, uma primeira questão que nos aparece é: qual é o nosso propósito, né? Qual é a nossa razão de ser? De que maneira eu consigo, pelas minhas habilidades e pelas minhas competências, ajudar no meu entorno? Eu já tive a oportunidade de participar de algumas iniciativas na comunidade de vocês e dentro de um instituto que estimulava novas ideias dentro das comunidades, e nós vimos ideias muito interessantes que, a partir daquilo que eu começo a identificar e mapear os problemas que tem nesse meu entorno, associar com aquilo que eu posso fazer e com as competências e habilidades que eu disponho, eu consigo criar, sim, futuros altamente desejados e altamente relevantes. Então, primeiro, nós temos que entender que a nossa vida não é uma só, nós temos uma infinidade de possibilidades de vidas e nós temos que embarcar nessa odisseia de descobrir outras vidas possíveis, não é? Então, dentro do contexto que eu estou inserido, de que maneira eu consigo ampliar e trazer um novo olhar sobre esse cenário, sobre essas condições. Nós estamos em um momento extremamente difícil no mundo todo, vivendo um contexto que não acontecia em tese desde 1919, numa outra condição hoje, com uma tecnologia que já nos ampara e permita que eu converse com vocês agora. Então, isso é um fator extremamente relevante, e é a partir dessa tecnologia que hoje está disponível e acessível a todos nós é que nós podemos nos reinventar em muitas condições. Aí a primeira pergunta que eu te faço é associado àquilo que, quando você era criança, lhe perguntavam, né? O que você quer ser quando crescer? Imagina essa confusão que vinha à sua mente, que lhe perguntavam, e agora eu faço a seguinte pergunta: e agora que você cresceu, que já é um jovem, adolescente, com uma visão de mundo pela frente, o que você pode fazer? Não é? Quando já está num domínio que só depende do seu querer poder dar um rumo profissional à sua vida. Quantos projetos, quantas possibilidades nós nos deparamos, né? E aí eu busco trazer uma condição que é muito peculiar, né? Daquilo que a gente brincava quando tinha aí na faixa dos 7 até os 10 anos de idade, às vezes um pouco mais cedo, um pouquinho mais tarde, talvez até os 12 anos. Como é que eram as suas brincadeiras, né? Qual era o seu papel na brincadeira? Onde é que você se pega
cantando sem mais nem porquê. Eu gosto muito desse pedaço dessa música, porque quando a gente se pega numa ação que parece que nós estamos brincando, ali reside uma essência muito grande, né? Ali tem uma centelha divina, que é o seu eu mais puro e íntimo, que só depende de você, e ali está exatamente aquilo que nós podemos chamar do nosso propósito, né? Então, quando você tiver um tempo ou estiver vendo esse vídeo, pare uns minutos, pegue um papel e uma caneta, preferencialmente se você consegue desenhar melhor ainda, e traga como é que era essa sua posição, né? Às vezes a gente não lembra, nem sempre essa memória vem de pronto, daí eu sempre recomendo que deite um pouco, memorize, comece, imagine assim, traga essa informação antes de você deitar e dormir, porque normalmente esse nosso sonho noturno nos traz informações, ele é extremamente revelador, eu fico muito atenta, né? Eu tenho como que um sonhário, mas é um sonhário não daquilo de sonho do almejar o físico e o material, mas é realmente registrar esses sonhos. E aquilo que vem muito na nossa essência, porque a nossa tendência é passar e esquecer, é não trazer essa informação, né? Associado a isso, lembrando dessa sua infância mais remota, o que é que você se interessa hoje? Né? Onde é que você coloca o olhar? Onde é que tem o ponto principal? E aqui não tem nenhum tipo de censura. Não é? O importante é a gente imaginar que onde nós... Às vezes eu posso adorar estar fazendo comida, né? E ali pode ter uma centelha muito importante, porque eu posso me tornar um chefe de cozinha renomado e trazer alimentação diferenciada para as pessoas. Às vezes eu posso me ver querendo curar os outros, então tem uma prática da medicina, da enfermagem, do terapeuta ou de uma acupuntura. Então tem muito segredo no nosso querer. Às vezes eu me vejo dando aula, eu posso querer ensinar os outros. Então, resgate esse seu ponto de contato e busque trazer isso de forma anotada mesmo. Pegue um caderno, aquele que fique só para você, e comece a anotar quais são os tipos de reportagem que você se interessa, quais são os tipos de programas de televisão, onde é que você passa o seu maior tempo. Em termos, se puder chegar numa biblioteca, qual é o primeiro ponto distante que você chega? Isso tudo porque está dentro de nós, essa descoberta, e quando nós fazemos isso em segredo absoluto, num sigilo que é só seu e o seu caderno, talvez um amigo com quem você possa trocar essas ideias, mas eu sempre digo, faça isso de uma forma sozinha, porque quando a gente começa a dividir, entram muitas informações dizendo, isso não é para você, você não é capaz disso, e aí entram todas aquilo que a gente chama das nossas crenças limitantes. As pessoas vão falando e a gente acredita. E aí tem uma grande questão que, sim, nós podemos tudo aquilo que nós pretendemos, né? Então, além daquilo que você fazia na brincadeira de criança, no que você tem curiosidade, aonde você se pega cantando sem mais nem porquê, um outro ponto também de nós identificarmos esse nosso futuro desejado e termos uma visão dessa profissão que nós queremos ter, é identificar que problemas eu identifico na minha comunidade ou no meu entorno, que ações posso fazer hoje frente a isso, né? Então, eu identifico hoje que existem pessoas, no caso do que a gente está vivendo, vou trazer um exemplo muito simples, mas de pessoas que não podem sair de casa porque tem que ficar dentro de um isolamento social, ou pela idade, ou por uma condição de saúde, ou por uma questão de ter que resistir mesmo a essa situação. Então, eu tenho condições de sair, o que eu poderia ajudar? Né? Então, nós temos visto muitos exemplos de apoio a essa comunidade, ao meu entorno, à minha família, naquilo que eu tenho condições de ajudar ou de fazer. Né? Então, ou eu tenho uma habilidade com a costura, eu consigo ir por uma ONG que hoje está fazendo máscaras para dar apoio. Então, não tem limite de nós identificarmos quais são os problemas reais que nós vivemos no nosso dia a dia
e o que eu tenho de habilidade, né, dentro daquilo que a gente chama do nosso modelo de negócio pessoal, diríamos quais são as habilidades chaves que você tem e que domina e que consegue trazer isso para poder ajudar a resolver este problema. Olha, cada vez que eu identifico a dor de alguém ou um problema e me identifico capaz de poder ajudar, eu tenho ali um match, né, um fit, como a gente chama em muitos aplicativos aí, mas eu tenho um encaixe que eu consigo trazer a peça que falta nesse quebra-cabeça e me colocar como alguém que realmente traga essa relevância e esse querer. E nesse ponto, vocês estão definindo as suas carreiras profissionais, as suas habilidades futuras para poder ter um futuro brilhante e poder ajudar outras pessoas. Então, anotem isso como um exercício diário de identificar. Quando eu me recordo da minha infância, de como que eu gostava de brincar, meu pai ele era professor na universidade, e ele tinha já muitos anos atrás, pessoal, ele já tinha aquilo que a gente chamava de uma escrivaninha, era uma mesa de trabalho num local específico na nossa casa. E eu sempre gostei muito de escritório, sempre gostei muito do ambiente empresarial, e me fascinava aquilo ali, e quando eu me recordo das minhas brincadeiras, eu sempre sentava na mesa dele para dizer que eu estava trabalhando num escritório. E muito tempo depois eu fui fazer administração, depois eu fiz gestão do conhecimento, e quando eu me vejo sentada a uma mesa, eu me recordo de como que eu brincava. Então, ali sempre tem uma centelha, tem uma essência que é muito bacana a gente resgatar, porque hoje eu adulta, eu faço um trabalho da qual eu já não tenho mais o que é sábado e domingo, eu já não entendo mais o que é um dia útil, para mim todos os dias são úteis. Às vezes quando tem um domingo de muita chuva, aqui em São Paulo está precisando de chuva, mas quando tinha aqueles domingos com muita chuva, e a gente eventualmente teria que sair, eu digo, ai que bom, é o dia bom para ficar em casa estudando, lendo e pesquisando, né? Eu adoro pesquisar. Então, veja, eu resgato hoje no meu trabalho aquilo que eu fazia quando eu era criança, quando eu estava brincando. Então, é realmente viver um momento muito pleno de realização. E tirar, né, tirar essa condição de escutar os outros que levam a você ter crenças que não são as verdadeiras, aquilo que a gente chama de crenças limitantes. Você é capaz, você tem um querer, você tem um talento, você tem uma habilidade, pode desenvolver. Está em idade de buscar quais são os conhecimentos que eu preciso para poder trazer isso como realidade, né? Então, agora é o momento de eu me descobrir naquilo que eu gosto de fazer, buscar onde é que está esse conhecimento, buscar um tutor, um professor da qual eu me simpatize, com quem eu posso trocar ideia e prototipar essas ideias. O que significa isso? Olha, você quer criar um canal de comida dentro da internet, eu vou ser um youtuber que vou fazer receita. Crie um canal, comece a prototipar dentro do seu celular, aprenda como é que edita um vídeo e põe em prática. E comece a ver qual é a repercussão que aquilo ali tem. Você quer ser uma estilista, criar um processo de moda, comece a fazer, costurar. Veja onde é que tem uma máquina disponível na sua comunidade, uma máquina de costura. Busque tecido, sempre tem. Todo mundo tem resto de tecido, gente. Busque isso daí, comece a trazer isso daí. Olha, eu quero ser um professor, comece a ensinar, a dar aula particular para quem você conhece. Então, de alguma maneira, eu consigo fazer pequeno, testando, aprendendo com esse processo, numa versão que a gente chama de prototipar essas ideias, né? Então, fazer boas escolhas não é o que os outros dizem, mas é aquilo que você sente no âmago do seu coração, na sua alma, né? A gente comenta que o coração também tem neurônios, isso já foi comprovado, assim como no nosso cérebro, o nosso coração também traz neurônios e o nosso intestino também, por isso que a gente tem dor na barriga ou sente um amor no coração, e isso começa a ser comprovado pela ciência. Então, quando você estiver sozinho ou tomando banho, deixe a água cair na altura do seu coração e pergunte se esse caminho tem um coração, né? Tem um autor chamado da Erva do Diabo, chamado o Castanheda, que ele comentava se o caminho tinha um coração. Então, quando a gente acha esse coração no nosso caminho, tudo se abre, as coisas começam a facilitar e nós começamos a entender o que vem a ser o nosso propósito de vida. Então, se você tem uma canetinha e um papel ao lado, anote qual é o meu propósito de vida. Então, aquilo que me move diariamente.
quais são as minhas motivações, o que é que eu gosto de fazer, como que eu gosto de ajudar as pessoas, quem são essas pessoas, e escreva esse seu propósito. Não é uma coisa fácil, eu mesma levei muito tempo para entender qual era o meu propósito, e levou muitos anos, pessoal, né? Uma coisa que a gente acorda de manhã e diz, hoje eu achei qual é o meu propósito, não é assim. Eu custei muito tempo para descobrir que o meu propósito é compartilhar conhecimento, é trazer a informação que eu tenho para as pessoas. Então, para isso, eu tenho hoje um site onde tem muita informação. Se você quiser, é só acessar mariaaugusta.com.br. Tem muitos livros ali, muitos materiais. Tem um mapa que a gente chama do Business Model U. Tem um capítulo desse livro que você pode baixar. Tem um caderno ali também chamado Você no Comando de Sua Vida. Então, é só entrar ali, baixar esses materiais, porque hoje o meu papel é... E se você não achou, me mande um e-mail, que eu vou ficar muito feliz em poder trocar informação e buscar onde ela estiver. Porque esse é o meu propósito hoje. Prover as pessoas de conhecimento, de informação, que vai se tornar conhecimento para elas, né? Então, sempre nos lembrando, o que você quer para a sua vida, né? De que maneira que você vê isso. É uma reflexão muito pessoal. Que legado você quer deixar? Então, um legado é aquilo que as pessoas vão lembrar de você, né? Como que você vai ser lembrado? Como que as pessoas se referem a você nesse futuro? Gente, isso realmente é criar cenários que sejam factíveis, é criar imagens que levem a você. Procure em revista, procure, faça um recorte, crie o seu caderno, né, do que você quer para a sua vida. Traga isso em imagens, naquilo que a gente chama do que eu poderia fazer um mural disso daí, cole na parede, mas traga essas imagens, viva isso claramente dentro de você, né? Qual é o valor que você quer gerar com o seu trabalho? Não é um valor monetário, mas é um valor de relevância. Eu tenho acompanhado toda essa equipe médica que tem trabalhado agora, nesse momento que o mundo vem passando, que valor tem o trabalho deles, que valor tem aqueles plantonistas que sabem colocar hoje um respirador, que não é uma coisa simples, atender a pessoa e ainda assim correr o risco de se contaminar, né? Então, imagina a relevância desse trabalho para eles todos ali. E, por final, qual é o seu propósito de vida? Então, enquanto pessoa dentro de uma família, de um contexto, que terei uma família minha ou não, ou vou cuidar dos outros, e no seu propósito profissional, o que você quer realmente modificar esse planeta, de que maneira eu quero fazer a diferença e poder ser marcado nessa minha vida. Então, trazer esse contexto, trazer essa imaginação, e principalmente, quando nós somente pensamos, a gente esquece. Nós precisamos trazer isso de uma forma documentada. Então, tenha esse seu caderno, converse com outras pessoas, pegue depoimento, eventualmente faça vídeos, guarde essas informações num arquivo que você possa ter e pesquisar. Visite profissionais que você gosta, né? Então, puxa, eu tenho um apreço por um médico, eu gosto de como ele trabalha. Comece a fazer visitas, comece a visitar a sua região, veja como é que é. Puxa, eu adoro um dentista, eu adoro tecnologia, eu quero fazer programação, e comece a se envolver com esses profissionais, porque eu digo para vocês, nunca se é negado apoio ou conversa com um jovem entusiasmado pela vida. Eu digo isso a vocês, procurem, traga esse seu entusiasmo, que vocês vão ter muito apoio em trocar ideias com esse. Quem é o profissional que você admira na sua área? Né? Procure, traga informação sobre ele ou sobre a área que ele trabalha, pesquise sobre aquilo ali que você vai ter essa informação. E para a gente finalizar, então, aquilo que depois nós vamos abrir aqui a um debate, eu trago uma frase inspirada em Aristóteles, que já falava essa informação na Grécia Antiga, né? Então, descubra aquilo para o que você possui talento ou que você tem uma paixão. É nesse campo que você vai contribuir, né? Então, é exatamente nessa esquina da vida, onde aquilo que você tem entusiasmo e gosta de fazer, que não tem sábado, não tem domingo, e que você se pega cantando sem mais nem porquê, é onde você vai contribuir genuinamente para termos um planeta melhor. Então, agradeço essa oportunidade de conversarmos aqui e passo, então, a palavra à Ariane para que a gente possa fazer perguntas e trocar informações. Maria Augusta, nossa, muito gostoso te ouvir, viu? Muito bom. Fiquei aqui pensando em várias coisas. Ótimo.
quando você fala, né, da carreira, quando você fala do propósito, de buscar um cenário possível e que isso você ia falando, ia pensando muito na questão de ser feliz, né? A gente Exatamente. tem que ter um propósito para ser feliz. E nós temos, os nossos alunos, nós temos alunos de todas as idades, né? Os alunos que têm 15 anos, entram com a gente com 14 anos para iniciar o ensino médio, e nós temos aqueles alunos de 60 anos também, né, que Uhum. estão no VEJA, que estão nos cursos técnicos, temos os alunos de 40, de 30, de 50, que de repente mudou, que é um outro rumo, é uma recolocação. Olha, hoje eu sempre fui engenheiro mecânico. Descobri Uhum. que agora eu quero fazer gastronomia. Ou Ótimo. então, Até. né, e a gente tem muitos alunos nessa situação, né? Então o nosso Uhum. universo é grande, é um universo vasto de perfis, e eu fiquei pensando que isso também, para qualquer momento da nossa fase da nossa vida, esse tipo de reflexão vale, né? Então, Sim, sim, quero mudar. tenho até exemplos, Ariane, isso é um fato real, eu já falei isso em outras oportunidades, mas eu conheci uma pessoa, eu faço muita mentoria com quem quer e não tem idade, eu mesmo já chutei pau da barraca muitas vezes, eu me mudei para São Sim. Paulo há 6 anos atrás, quando eu já tinha 58 anos, então quem vem dizer para mim que não dá, eu digo é possível, né? E tem um caso de um amigo meu que ele era engenheiro eletricista, estava na faixa já de uns 45 anos, e ele gostaria muito de ter feito medicina, mas os pais, por uma insistência e criança tal, o colocaram como engenheiro eletricista. E ele se vê adulto, totalmente insatisfeito, não era aquilo que ele queria fazer, e aí numa conversa começamos a analisar, e tem muito papel dele também nessa descoberta, ele viu que ele já trabalhava como terapeuta e que poderia começar a fazer acupuntura. Não tinha mais idade, não tinha mais condições de fazer uma medicina, mas ele ia começar a fazer acupuntura. E aí, nesse processo da acupuntura, ele começou a se especializar como terapeuta holístico e depois entrou numa faculdade de psicologia, fez a faculdade, fez o mestrado, entrou para o doutorado e agora ele está fazendo um sanduíche internacional, cuidando de pessoas, que era o que ele queria. Então, para as pessoas que estão acima de 40 anos, que já têm uma profissão, vale a mesma informação. Qual é o talento-chave que você tem e aonde que você gosta de trabalhar? Eu tive já uma empresa de organização de eventos por muitos anos, tive um processo muito sério que eu quebrei com essa empresa, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas foi uma condição bastante estressante e eu precisava mudar a minha vida, porque eu saía de um casamento, eu queria mudar, eu era conhecida como Maria Augusta da Prospect, eu não era mais aquilo ali, e eu disse, eu preciso fazer uma mudança radical. E aí foi quando eu entrei no mestrado, eu já tinha 54 anos, fui fazer o mestrado porque eu precisava dar um outro título, eu precisava dar uma outra cara, e aí ali eu fiquei 2 anos procurando uma nova área de atividade, e com isso eu entrei na área de inovação, porque quando a gente pede, acontece, e as pessoas dizem, faz isso logo, termina, as pessoas não estão entendendo. Eu venho aqui para mudar de vida. E ali eu procurei essa nova área e só estou falando hoje aqui, morando em São Paulo, porque eu fiz aquela ruptura e tive coragem para fazer. Então, Ariane, não importa a idade, não importa o tempo, importa sim o querer. Porque se eu me acomodo e acho que eu não tenho mais tempo, que isso aí não é para mim, eu nunca vou conseguir. Então, para a turma de 60, parabéns, nós somos os novos 30, a gente está entrando com muita possibilidade pela frente, nós não temos, quebramos esse preconceito. A única coisa que quem está agora está chamando a gente de idoso, né, porque eu me incluo, né, vou fazer 64 anos, mas eu digo, não somos, a gente tem muito pela frente, somos a nova geração de 30, se fôssemos considerar um mundo em 1920, era aquilo que se vivia, então a gente tem muito pela frente, e vale tudo isso que a gente conversou. Buscar aquilo que gosta de fazer, se resgatar, o que pensava quando criança, né? E agora que eu sou grande, o que é que eu faço? Essa é a pergunta que eu sempre deixo. Você falou muito de criança, né? O que eu gostava quando era criança, mas eu queria te perguntar se o contrário também não vale. Às vezes,
A gente vem com toda aquela bagagem de quando a gente era criança, que eu falava que queria ser médica, que queria ser alguma outra profissão, e vem toda a família endossando isso há anos. De repente eu descubro que não é isso, não é isso. E Uhum. às vezes eu vejo muitos dos nossos alunos, ou pessoas, inclusive, da minha família, meus amigos, né, que eu conheço, que fica, inclusive, um pouco preocupado em desgarrar disso, porque todas as outras pessoas colocaram tantos sonhos, né, são tão entusiastas dessa proposta, que hoje eu não me reconheço mais. Então, eu Uhum. acho que também a gente precisa de um pouco de coragem para falar, isso já não tem mais a ver comigo, né? Eu quero mudar de rumo, né? Hum. Ariane, tem muito. Por isso eu digo para ir na essência. Quando eu escutei os outros e fiz o que os outros queriam, eu saí da minha essência. E quando vem essa fala, que já nos 35, 40 anos, que diz: não, não é isso que meu pai dizia, minha tia, meu avô, é porque você está resgatando sim a sua essência. Então, lembrar na mais infinita solidão, ou solitude, né, que agora está se falando, você com você mesmo, quando você resgata esse querer, você vai voltar para as suas origens, né? Então é isso que é importante a gente trazer, e não tem idade para poder chegar e falar assim, olha, a vida inteira eu fui quantas vezes a gente já viu notícias que a pessoa era um médico super bem sucedido e que estava muito bem posicionado financeiramente, materialmente também, e que de repente ele resolveu fazer gastronomia e se reverte num grande chefe de cozinha. Não tem certo e não tem errado. O que importa é que a gente aqui não veio para esse planeta para pouco, né? Nós viemos aqui para para transformar. Então, se isso bate na sua alma, se isso é genuíno, você tem coragem e não escutar mais os outros, porque agora adulto nós não precisamos de ninguém nos apoiando nesse sentido, porque quando você quer, você vai transformar esse querer, vá e faça. Porque o que se acontece hoje na vida? Antes dessa epidemia ou pandemia, já havia um índice nas empresas, Ariane, que a gente estava trabalhando com 25% do contingente da força de mão de obra no Brasil já estava de licença médica, com processos de estresse, de depressão, de burnout e suicídio. Isso não é vida. Então, o que se faz agora é o seguinte: resgata a sua vida, aproveita esse tempo Uhum. que nós estamos para poder dizer assim: olha, eu não vou voltar mais para esse trabalho porque eu me descobri em outra função. Então, ter essa coragem para poder fazer essa mudança e trazer esse novo olhar para a sua vida, que é só, gente, é só nossa. Esse é um dom que só é nosso, ninguém é responsável por ela, né? Então, depende só de você querer fazer essa mudança e ter a coragem de dizer, sim, mudei. Você é louca, varrida, eu digo. Você endoidou? Aham, bem maluca que eu tô. Maluco, beleza, deixa eu seguir a minha vida. E uma delas era vir para São Paulo. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, que eu comecei a minha graduação, meu sonho era vir morar em São Paulo. Ninguém acredita, eu sou de Florianópolis, morava na frente da praia. O pessoal diz, é louca? Eu digo, sou bem louca por São Paulo. Adoro estar aqui, estou realizada. Então, gente, faça aquilo que bate no seu coração. É isso mesmo. Acho que nós ficamos muito tempo, inclusive nós, professores, reproduzíamos isso em sala de aula, né? Ficamos muito tempo dizendo que sucesso profissional era ter um bom cargo e um bom salário, né? Hum, Isso durante anos. Eu ouvi isso na graduação, inclusive acredito que tenha chegado a reproduzir isso em sala de aula, mas chegou um momento que no, a sociedade em geral não aguenta mais tanta pressão. Então, a não, gente teve que ressignificar essa questão de sucesso profissional, né? A gente descolava muito o pessoal do profissional e hoje a não, gente percebe que somos um só. não Quantas só. vezes a gente falava, você está com problema? Chega no trabalho, deixa na porta, vai Não, trabalhar e depois pega o problema. Não dá. não Eu sou dá, só uma gente. pessoa, Somos né? uma vida só, tudo junto e misturado. Tem dias que a gente está triste, nós temos oscilações de humor. Tem dias que eu estou ótima, tem dias. Deixa, entra no seu. Gente, nós somos uma vida só. E que nós viemos aqui para ser feliz. Se nós estamos num processo. Eu digo, quando a gente era criança, ou quando a gente tem umas férias, ou que a gente vai fazer um piquenique, vai passar um passeio, a gente não põe despertador. A gente acorda antes. Quando a sua vida é pautada pelo despertador, porque você já não consegue sair da cama, ligou um sinal amarelo de atenção.
para e reflete e muda, gente, e muda, porque é mais importante a sua vida e a sua felicidade do que um saldo no banco. Isso eu digo com toda propriedade, gente. Não é. O que adianta hoje você ter 3 carros na garagem, ter uma condição de morar num condomínio super top que confinaram a gente dentro de casa e criaram aquelas áreas imensas de lazer, se a gente não pode usar? Se a gente está num... O que é melhor hoje? Eu ter uma família que não se conhece, que está tudo junto agora, ou uma família harmônica que tinha amizade, convivência e conversa, que o pai sabia o que estava acontecendo com o filho? Então, nós não viemos aqui para pouco. Eu vou repetir isso, uma frase de uma grande amiga minha, Cristiane Coelho, e a gente tem que descobrir essa essência. Então, Sim, é o recado que sim, eu dou da temos. gente, somos tudo junto, pessoal. Quem fala desse problema na rua, a vida segue, sai desse emprego. Sai Acho do que emprego e sim. vai ser feliz, viu? Porque eu acompanho hoje o que é a vida de um artista que, via de regra, não tem o dinheiro de um médico, mas, no entanto, ele é pleno naquela obra. Ou um músico, e quem é que nesse momento nós estamos usando se não são as artes? Então, né, essa imagem que está aqui atrás de mim era do meu avô quando tinha 15 anos, ele fez esse desenho, ele era um exímio desenhista, um exímio pintor, mas foi ser funcionário do Banco do Brasil, e um dia eu perguntei para ele, vovô, por que nunca continuou a desenhar? Ele disse, minha filha, naquela época eu tinha uma família e um homem de bem não se podia dar o luxo do desenho. E eu tenho um monte de imagem que eu peguei dos cadernos de desenho dele, e aquela pessoa, aquele ser não pôde ir para frente com um grande talento, porque a um homem de bem não cabia ser pintor ou desenhista. Então, hoje a gente já não tem mais isso, né? Vejam o que era a vida das nossas artistas em 1930, 1940, tinham carteiras de prostitutas. Uma grande artista, uma Fernanda Montenegro, né? Então, veja, isso já não existe mais. Então, a gente já rompeu uma série de preconceitos e não independa da sua idade, quebre esses pré-conceitos e mude, né? Mude, porque a vida é muito mais leve. Precisa ser leve. A gente não dá conta de carregar muito peso. Quem não tinha pensado nisso, acho que depois dessa pandemia e todo esse tormento que estamos vivendo, começou a repensar, né? Repensar em quem, o que nos faz feliz, o que a Exatamente. gente precisa, o que realmente é importante. A questão do consumismo, do materialismo. Agora, qual que é o valor disso nesse Isso. momento, né? Então, vamos de toda a crise, por mais dura e pior que seja, a gente precisa aprender com ela. Se sairmos os mesmos que entramos nessa crise, de nada valeu, só sofremos, né? Vamos Exatamente. aprender, vamos aprender. Maria Augusta, acho que foi o seu ensinamento para nós hoje foi sobre muito autoconhecimento, Uhum. reflexão para realmente nos encontrarmos e sermos felizes, né? A Isso. partir do curso técnico que estamos fazendo, no caso dos nossos alunos, para os nossos professores também que estão nos Uhum. assistindo também nessa masterclass, para eles também, eu tenho professor, só fica dando aula quem realmente gosta e tem amor Isso. pelos alunos, né? Uhum. Então, acho que a maioria dos nossos professores já encontraram um propósito. Então, É muito olha, importante. muito obrigada mesmo. Eu Um que agradeço a prazer falar com oportunidade você. e estou à Muito bom. disposição, pessoal. Procurem, busquem, que vocês encontram, né? Então é isso daí. Gratidão pelo convite, pela sua oportunidade de eu cumprir o meu propósito, que é compartilhar esse conhecimento. Um Nossa, o abraço a prazer todos. foi todo nosso. O prazer foi todo nosso. Essas masterclasses, elas servem para isso mesmo, para Uhum. trazer pessoas que nos dão uma cutucada, sabe? E nos fazem pensar um pouco além daquilo que os nossos olhos e a nossa mente estava alcançando. Uhum. Que lindo Então, isso. muito obrigada mesmo, viu? Muito Gratidão a obrigada. vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Fiquem hoje com esse ensinamento da Maria Augusta, que nos fez pensar muito. E até a próxima. Tchau, tchau.